todos nós, para que Deus nos abra o nosso coração para ouvir a palavra dele, que ele possa usar a minha vida, né? Queria pedir para o Marcelo fazer uma oração de início de mais uma aula da escola dominical. Vamos orar então, irmãos. Pai, queremos colocar diante de Ti a vida do Gabriel. Pedir ao Senhor que ilumine o Teu servo, Pai querido, para que ele possa estar dizendo a Tua verdade para o Teu povo. Também peço que o Senhor abençoe os corações, Pai querido, que receberão essa palavra. Senhor, que possa fazer efeito, Senhor Deus, e que possam praticar. Obrigado pela essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus aqui eu oro. Amém. Bom, continuando aqui as aulas do Sermão do Monte, né? Chegamos aí em Mateus, capítulo 5. São apenas 2 versículos que abordam um tema super importante, né? Da Bíblia. A Bíblia trata aí de um tema importante que tem sido muito discutido hoje em dia, e a nossa sociedade tem aberto cada vez mais espaço e facilitado para que o divórcio seja realizado, né? Então eu vou ler aqui capítulo 5 de Mateus, eu peço que vocês me acompanhem, capítulo 5, versículos 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Foi dito, ou seja, a lei mosaica, né? Eu, porém, vos digo, agora a nova aliança com Cristo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Né? Então, eu vou explicar para vocês por que Jesus diz isso, né? Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre o casamento, né? O casamento é indissolúvel, ele só termina com a morte. Isso é bem claro na Bíblia e a gente vai chegar lá, vou explicar por quê. Você pode se divorciar, o que Jesus está falando é basicamente isso. Você pode se divorciar, mas permanecerá casado até a morte. Então, falando sobre o casamento, o primeiro milagre de Jesus foi um casamento. Eu queria pedir para alguém ler João, capítulo 2, versículos 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, Jesus manifesta a sua glória, né, em um casamento. Então, o primeiro milagre de Jesus foi um casamento. E o casamento é uma instituição divina criada por Deus. Eu queria ler para alguém ler aqui na sequência Mateus, capítulo 19, versículo 6 também.
de modo que já não mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, o homem é incapaz de separar uma instituição, uma aliança da qual Deus é testemunha, né? Então, continuando aqui, eu vou destrinchar isso, né, sobre essa aliança do casamento aqui durante a nossa aula. A família é a base de tudo. É a construção do ser humano. Nós somos construídos, a nossa base é a nossa família, onde a gente foi criado. Se a família quebra, o homem quebra junto. Então, o que acontece hoje em dia, atualmente, né, os divórcios têm aumentado a cada ano. E normalmente a desculpa é essa: esfriou o amor, acabou o amor, eu não amo mais, né? Ah, o meu cônjuge tem um gênio difícil, é complicado, eu não tenho mais paciência. Ou o que eu acho que é mais comum, eu quero ser feliz, né? Não, eu quero ser feliz com outra pessoa, isso é uma grande ilusão, né? Então esses são apenas alguns dos argumentos de divórcio. Em 2002 e 2022, 2 anos atrás, foram 420 mil divórcios no Brasil, um crescimento de 8%. Né? Então, os divórcios e a legislação têm facilitado cada dia mais, né, para que o divórcio seja realizado. E o que isso significa, esse aumento do número de divórcios no Brasil? O que ele significa para a nossa sociedade e principalmente para as famílias em si, falando em especial as crianças, né? Significa muitas coisas ruins, né? Existem muitos danos psicológicos aí, falando de crianças em relação ao divórcio, né? Então, as crianças sofrem muito quando o pai, geralmente é o pai que sai de casa, então as crianças sofrem muito com isso, causa aí, aumenta a insegurança, né? Perde aquela figura paterna, do protetor, do provedor, causa muito estresse, né? E, inclusive, recentemente eu li uma pesquisa, até procurei ontem, eu não achei, mas eu vi essa pesquisa, bem interessante, que foram entrevistados um grande número de pessoas que passaram por grandes tragédias, né, ou acidentes, ou tragédias familiares. E aí a pesquisa fez várias perguntas para essas pessoas, né, porque elas sobreviveram a essas tragédias. Então, uma das perguntas foi a seguinte: o que mais te trouxe sofrimento na sua vida? Esperando que ela fosse responder que era a tragédia. Qual foi o maior sofrimento? O que te trouxe mais sofrimento? O que te causou mais estresse e tristeza na sua vida? Então, todos os participantes da pesquisa que tinham pais divorciados falaram que foi a separação dos pais. Então, para vocês terem uma ideia de como é traumatizante para uma criança a separação, né, dos pais. Então, na Bíblia não tem meio termo, né? Essa história de acabou o amor não existe. Ou você ama ou você odeia. Então, geralmente não é falta de amor, não. Geralmente é falta de perdão, da gente colocar o perdão em prática, né? Então, acho que foi o Nicodemos que falou uma vez que um casamento de sucesso é formado por 2 bons perdoadores, né? Então, no geral, a dificuldade que a gente tem de perdoar tem mais a ver com a nossa necessidade de nos proteger do que de cuidar do outro. Então, a nossa dificuldade de perdoar o cônjuge tem muito mais a ver com o nosso bem-estar, né? Porque mexe com o nosso ego e nem sempre é algo muito confortável, né? Só que o perdão, ele não se baseia em sentimento, ele é uma atitude, né? É uma atitude que a gente tem que tomar. Nem sempre a gente se sente bem ou confortável em perdoar, mas é a nossa obrigação perdoar, né? E eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então, por trás de todo não tem um sim, né? Ou seja, por trás do não matará, que é um mandamento, há um promover o bem-estar do outro, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como Jesus se aprofunda nessa questão do casamento. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas são movidas por bem-estar. E aí eu quero que vocês entendam, a vida não é plena, não existe vida plena. Todos nós passamos por lutas, né? Não é fácil para ninguém. Então, nem sempre você estando legalmente acertado diante da sociedade, divorciado, necessariamente você estará bem diante de Deus, por causa do que Jesus falou aqui no capítulo 5, versículo 32, né?
E aí eu vou explicar mais adiante, porque que se você se divorciou, não significa necessariamente que diante de Deus você está legal, está bem, né? Então, o que acontecia nessa época, quando Cristo começou o seu ministério, é que os fariseus naquela época facilitavam a possibilidade do divórcio em uma interpretação equivocada da lei de Moisés. Então havia, naquela época, para você ver como o ser humano não mudou muito, né? Ele sempre procura facilitar o divórcio. Naquela época os fariseus facilitavam a possibilidade de divórcio, porque eles interpretavam a lei de uma forma equivocada, né? Então aqui é o ponto mais importante da aula. Eu queria pedir para alguém ler Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pode continuar até o 9. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, e aqui, né, o que acontecia? Os fariseus, eles interpretavam de uma forma equivocada a lei mosaica aqui de Deuteronômio. Eu vou explicar para vocês por quê, né? Então, a pergunta era: é lícito divorciar-se por qualquer motivo? Os fariseus, quando mencionam a carta de divórcio, dita por Moisés, eles se referiam a Deuteronômio. Então, quando eles falam aqui da carta de divórcio, eu vou ler para vocês, eles se referiam a Deuteronômio, aqui capítulo 24, 1 a 4, e eu vou ler para vocês. Deuteronômio 24, capítulo 1 a 4. Aliás, versículos 1 a 4. Então, aqui a lei mosaica. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio, e lhes der a mão, e a despedir-se de casa, e se ela, saindo de casa, for se casar com outro homem, e se este outro homem, no caso, se aborrecer e lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que ela seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então aqui, explicando aqui esses versículos, Moisés procurava resolver um problema da época, né, no caso do casamento, aqui da carta de divórcio, na verdade. O que era a carta de divórcio? Quando o homem desposava, não queria continuar casado por um motivo que não fosse adultério, ele era obrigado a pagar uma indenização para essa mulher, porque na época a mulher não tinha como se sustentar. Então, era ali uma maneira que Moisés encontrou de resolver esse problema social e não deixar a mulher desamparada. Então, tinha que dar a carta de divórcio. E aí, como que os fariseus interpretavam isso aqui? No versículo 1, está escrito assim: se ela não for agradável aos seus olhos, por
por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavar termo de divórcio, então assim, os fariseus interpretavam como, se ele não gostar dela por qualquer motivo, sei lá, se ela queimou a janta, se ela acorda com a cara feia de manhã, eu posso, a qualquer motivo, eu posso pagar uma indenização para ela e ela vai embora e eu caso com outra, né? Então eles pensavam assim, e isso era bem, bem cultural, assim, era uma cultura bem forte da época, né? Só que na verdade Moisés aqui ele não está assim liberando o divórcio, né? E Jesus explica isso no capítulo 19, ó. Ele rebate aqui, ó, no capítulo 19, no 19, 3 a 9, aqui. Aí os fariseus falam aqui, né? Se é lícito separar por qualquer motivo, né? Versículo 3. É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus responde, não tem lido que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher? Então ele começa falando, rebatendo, dizendo que, primeiro, o casamento é indissolúvel. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele fortalece o argumento, o homem e a mulher são uma só carne, né? De modo que não são mais dois, mas uma só carne. E ele fortalece ainda mais o argumento, eles são um só, marido e mulher. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então ele está dizendo que está errado separar por qualquer motivo, né? Aí os fariseus replicam, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Se referindo a Deuteronômio. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio por qualquer motivo, né? Então Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu repudiar a mulher. Mas não foi assim desde o princípio, eu porém vos digo. Aí Jesus fala, como vai ser daqui para frente. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então Jesus está falando aqui que se um homem, por exemplo, se separa da mulher por qualquer motivo que não seja um adultério e casar de novo, ele está cometendo adultério, né? Ele está em adultério, né? Então a única exceção seria aqui o adultério, relações sexuais ilícitas, né? Como está dito aqui na Bíblia. Então eu expliquei já que Moisés ele procura, eita, acho que eu apertei sem querer. Então Moisés procura acertar essa questão complicada da época. Além disso, o que acontecia? O que acontecia na época? O homem pagava uma indenização e se separava da mulher, ela ia e casava com outro. Aí se por acaso o outro marido morresse ou pagasse também uma indenização para se separar dela, o que acontecia? O primeiro marido queria casar com ela de novo, porque ele pegava as duas indenizações, a que ele gastou e a do outro, né? Então aí Moisés fala, isso não pode. Isso que ele fala aqui em Deuteronômio 1:4 também, né? E a pergunta era, não, isso aqui eu já falei. Então a ideia era proteger a mulher. O homem era obrigado a pagar uma indenização no caso de uma separação por motivo ilícito, que não seja o adultério. Só que a questão é que os fariseus usavam esse termo do versículo 1 para uma interpretação errada. Qualquer motivo dá direito ao divórcio. Então eles interpretavam o versículo 1 de forma equivocada, né? Então voltando ao capítulo 19, né, eu já expliquei, Jesus responde que a exceção para o divórcio não era uma ordem, mas uma brecha para o caso de adultério. No entanto, quem por qualquer motivo se divorciasse e se casasse novamente, que eu já expliquei para vocês, estaria cometendo adultério, né? Então, os discípulos fazem o questionamento do capítulo 19. Olha como isso é interessante, como o homem não mudou na sua essência ao longo dos séculos, né? Aí no versículo 10, os discípulos viram para Jesus e fazem a seguinte pergunta. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se eu vou ter que ficar preso o resto da vida com ela, não vale a pena casar, né?
Olha só como que era a cultura da época, né? Então isso prova que era uma prática comum daqueles tempos. Portanto, a exceção apontada por Jesus era sinal de quebra da aliança matrimonial. No caso do adultério, o adultério você está quebrando essa aliança que foi formada diante de Deus, né? Portanto, no caso de se casar de novo depois de uma separação por motivo fútil, no caso de um casamento de separação por motivo fútil, e isso vale para os dias de hoje, estamos cometendo adultério aos olhos de Deus. Se eu me separo, resolvo me separar da Viviane por qualquer motivo, eu estaria cometendo adultério se eu me casar novamente, né? Então, em caso de adultério, sim, né? No caso de um adultério, sim, pode haver novo casamento, tá? Mas eu vou explicar, falar um pouquinho sobre isso agora, né? Essa é uma exceção, né? Jesus apenas permite o divórcio, mas o caminho melhor fica claro, o perdão, né? Pelo fato de haver uma brecha na lei, não significa necessariamente que, em caso de adultério, deve haver um divórcio, né? E eu vou explicar por quê. Então, essa exceção apontada por Jesus, que pode haver novo casamento no caso de adultério, ele não é o foco. Ele não é o foco da palavra de Deus e do ensinamento de Jesus, e nem da nossa aula. É apenas uma brecha na lei, pela intransigência e dureza do nosso coração incapaz de perdoar, né? Então, é pela incapacidade do homem de perdoar que Jesus dá essa brecha na lei, né, em relação ao divórcio, né? Então Jesus não encoraja que as pessoas se separem em caso de adultério. Ele apenas está legislando caso esse problema aconteça, né? Então, nessa época aqui, existia uma escola de pensamento chamada Shammai, que ela dizia que em caso de adultério era obrigatório o divórcio. Então eles pensavam assim na época, em caso de adultério o divórcio é obrigatório, né? Teve adultério, uma traição, separa, acabou, é ordem, tem que separar, não tem perdão, não tem nada. Só que Jesus, como sempre no Sermão do Monte, a gente já falou isso aqui muitas vezes, principalmente em relação à lei mosaica, ele vai além, ele é mais profundo no ensinamento, né? Ele vai além, como sempre, e não incentiva nem ordena o divórcio. Ele alerta que o divórcio é e será sempre a nossa culpa pela dureza do nosso coração. Existe um caminho melhor. Portanto, em Mateus, versículo 19, 4 a 6, que diz assim, repetindo, né? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separem o homem. Então, quando Jesus é questionado, ele menciona Gênesis 1 e 2, que o casamento é uma instituição divina e indissolúvel, ela é inseparável, né? Então, a cláusula de exceção, Jesus fala só depois, né, que é pela dureza do coração. Primeiro, Jesus fala do casamento, ato cujo próprio Deus é testemunha dessa aliança. Isso, primeiro Jesus fala do casamento. O casamento, a cerimônia de casamento, ela é realizada diante de Deus, né? Então, assim, Deus ele é testemunha do casamento. Ele está ratificando aquela união, ele está oficializando uma aliança. Então, quando nós nos casamos, nós fazemos uma promessa diante de Deus, né? Uma promessa de fidelidade, de tudo mais. Então, você está realizando ali uma aliança e o próprio Deus é testemunha dessa aliança. Então, não é brincadeira. O casamento tem alta conta e não podemos perder isso de vista, né? Então, essa intransigência de não perdoar
ela é culpa nossa, né? Quando há divórcio, quando há um divórcio que é uma tragédia, algo trágico, principalmente no povo de Deus, é a expressão de que o nosso coração é duro. É basicamente isso. Então, continuando aqui, eu queria pedir para alguém ler João capítulo 8, versículos 3 a 7. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para tentarem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, aí tá bom, obrigado, Milton. Então, os fariseus armam uma armadilha para Jesus ali, né? Então, eles já estavam todos armados com as pedras na mão, na porta da cidade, cumprindo a lei mosaica, para apedrejar a mulher. Então, eles fazem uma armadilha ali para Jesus e eles perguntam, apedreja ou não? Aí Jesus diz, se Jesus dissesse apedreja, ele estaria descumprindo a lei romana de que os judeus não poderiam aplicar pena de morte. Então, quando o Império Romano invadiu, dominou ali o território de Israel, Jerusalém, uma das leis romanas era de que aquele povo dominado não poderia aplicar a pena de morte. Apenas eles teriam que levar o caso até o governador da região, né? Então eles não poderiam apedrejar. Né? Se Jesus fala apedreja, eles iam denunciar ele à guarda romana. Olha, ele está incentivando uma pena de morte que é proibida pelo Império Romano. Se ele dissesse não apedreja, ele estaria descumprindo a lei mosaica, que a lei mosaica é esquisito a gente compreender isso hoje, mas a lei mosaica incentivava o apedrejamento. Eu queria pedir para alguém ler Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Cortou ali. Deuteronômio 22, 22. Se um homem foi achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem se deitou com a mulher, e a mulher assim eliminarás o mal de Israel. Então está na Bíblia, ela era uma lei, essa questão do apedrejamento. Só que Jesus, quebrando isso, ele vai além. A resposta dele para os fariseus ali, o povo pronto a apedrejar a mulher, foi uma resposta muito melhor, profunda, do perdão. Eu acho essa uma passagem maravilhosa da Bíblia, né? Vá e não peques mais. Foi o que ele disse para a mulher adúltera. Primeiro, ele fala, né, para os homens que estão ali prontos a apedrejar. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então eles sentiram, né, que eles também eram pecadores, e ali eles largaram as pedras e desistiram de apedrejá-la, né? E aí ele vira para ela, né, e fala, vá e não peques mais. Então ele revela um caminho maravilhoso, muito profundo do perdão, né, que todos nós somos pecadores e todos nós merecemos uma segunda chance. Deus fala para Israel, né, quando o povo estava pecando, aí quando o povo de Israel se desviava, Deus dizia para eles, vocês são como uma mulher, uma prostituta que saem com vários homens, né, vocês estão me traindo, mas se voltem a mim e se arrependam. Ele dava uma oportunidade, né? Então, vai e não peques mais, ele diz para a mulher adúltera. Então, Jesus mostra que o perdão, ele também mostra que o perdão é algo condicional. O perdão é condicional, ele exige uma mudança de comportamento. Já para os homens com as pedras nas mãos, prontos para
julgá-la, né, e apedrejá-la, Jesus alerta que todos nós somos pecadores. Então nós não temos o poder para julgar ou condenar ninguém. Então a pena de apedrejamento era para ser momentânea, resolvendo ali meio que um problema social, talvez, da época, regulando o comportamento dos judeus. Então Jesus mostra que esse não era o caminho, não era mais o caminho. Porque o nosso Deus é poderoso para perdoar e purificar. Então, em outras palavras, ele está dizendo ali para a mulher adúltera, eu te resgatei para você ser diferente. Nossos erros passados são perdoados. Vai e não peques mais. Significa eu te resgatei para você ser diferente. Então, nossos pecados são perdoados, mas não são tolerados como estilo de vida. Aí, nós vamos prestar conta se não abandonarmos o pecado, né? Agora eu estava falando aqui da questão da mulher adúltera, a mulher que cometeu o pecado. E a parte inocente, a pessoa ferida, que sofreu essa traição, como que fica? Perdoe. Perdoe. Não estou falando que é fácil, mas perdoe. Se a justiça não exceder em muito, se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, está escrito em Mateus. Aliás, eu queria pedir para alguém ler Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, um grande defeito dos escribas, que eram os estudiosos da época, e os fariseus, um grande problema, um grande pecado deles era essa coisa legalista de obedecer à lei. Então, eles obedeciam à lei ali, aparentemente eles estavam vivendo certinho, mas Jesus sabia que o coração deles estava completamente desviado e sujo, né? Então eles estavam ali sempre procurando brecha na lei para se mostrar homens santificados. Então isso significa que nós devemos buscar uma moralidade que esteja acima das brechas da lei, né? Então você se divorciar, porque o casamento é uma coisa tão importante. Um casamento desfeito, nenhum dos dois vai voltar a levar uma vida normal, né? Um casamento realmente, um divórcio realmente, ele provoca muitas feridas, né? Então, nós devemos buscar uma moralidade que esteja acima das brechas da lei. Precisamos buscar ao Senhor que capacite para que sejamos capazes de perdoar, né? Então, fracos, quem cometeu o pecado, sejam fiéis. E feridos, quem sofreu a traição, sejam misericordiosos. Sabe quando alguém, aí depois eu fiquei pensando nisso, né? Sabe quando alguém procura uma brecha na lei para fazer o que é legal, mas aí você olha e você fala, não, isso não está certo, né? E aí eu lembrei, o Marcelo falou alguma coisa de aborto hoje de manhã e eu pensei nisso. Em alguns países o aborto é liberado, né? Beleza, é legal, você pode fazer o aborto, mas está certo, né? Espiritualmente também tem isso. Pessoas que procuram brechas na lei, né? Então, espiritualmente, há algumas pessoas que procuram brechas na lei. E eu estava vendo um pastor de outra denominação contando um testemunho, por acaso eu assisti, bem engraçado até, né? Ele disse que foi aconselhar uma mulher, foi na casa visitar uma membro da igreja dele, porque ela tinha pego o marido em flagrante de adultério mesmo, né? E ele chegou lá pensando que ia encontrar uma mulher desesperada, triste, né, arrasada. Ela estava bem tranquila, assim, ofereceu um cafezinho, um bolinho para ele, super paz e tal. Conversou, ela explicou o que aconteceu. Aí ela virou pro pastor e falou, agora eu tô liberada, né? Aí, no fim das contas, ela empurrou ele para cometer o adultério, porque ela não estava nem aí para ele há muitos anos já, né? Então, praticamente não existia casamento. Então, ela procurou ali uma brecha na lei, porque na cabeça dela ela estaria bem diante de Deus, né? Então, aí é um caso clássico de procurar uma brecha na lei. Então, fracos, sejam fiéis. Feridos, sejam misericordiosos.
porque afinal nós celebramos um Deus que é fiel e misericordioso, né? E o divórcio, ele nunca foi uma opção viável e a opção primeira de Deus. É apenas uma brecha para irmãos com coração endurecido. Então, se a pessoa que cometeu o ato, o pecado, ela verdadeiramente se arrependeu, né, eu, na minha opinião, entendo como obrigação do cônjuge perdoar, né? Mas muitas vezes a pessoa que cometeu o ato, o adultério, né, o pecado, ela não se arrepende. Então é a dureza do coração dela. Às vezes a pessoa ferida está disposta a perdoar, mas a outra não se arrependeu, não mudou de vida, não mudou o estilo de vida, continua igual, cometendo os mesmos erros. Aí é a dureza do coração dela, né? Aí não tem o que fazer realmente. Então, gente, a aula aqui foi bem objetiva, né? E a minha oração é que a nossa igreja não viva esse tipo de tragédia familiar, porque um divórcio é algo muito triste, né? Eu conheci muitos casos e realmente destrói a vida, o desenvolvimento de crianças, afeta, quando acontece na igreja, afeta a comunhão dos irmãos, enfraquece o nosso meio, né? Então, a maneira correta de pensar e agir é essa, né? Se a gente tiver a oportunidade de aconselhar alguém que talvez esteja pensando em se divorciar, né? É isso, a importância do perdão, né? De se quebrantar diante de Deus, de caminhar com Ele, porque quando você se quebra, se ajoelha, pede perdão, entrega seus caminhos ao Senhor, se dedica, né? E busca a Deus, ele é capaz de mudar o coração de qualquer pessoa, de ajudar, de restaurar. Ele restaura, né? Muitas vezes ele não explica o acontecimento, né? Mas ele promete restauração. Jó tanto sofreu, aconteceram muitas tragédias na vida de Jó. Só que Jó não leu o livro de Jó, né? Ele não sabia porque Deus estava fazendo aquilo e Deus não explica para ele. Você pode ler o livro de Jó inteiro, Deus não fala por que ele fez aquilo com Jó, né? Mas no final, Deus restaurou. Então Deus ele promete restauração, né? Então, basicamente é isso, é caminhar com o Senhor, obedecê-lo, viver em comunhão com Deus. E ter esse pensamento, sempre ter isso sempre em mente, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a nossa busca é procurar pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente, né? Esse é o meu lema, né, de vida. Então, isso é importante para a nossa saúde mental, para os nossos relacionamentos, para tudo, né? Viver como Cristo, pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente. Bom, é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma opinião, alguma coisa? Então eu vou fazer uma oração de agradecimento pela nossa aula. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, direcionada a nós na manhã deste domingo, dia do Senhor, Pai. Entendemos que a família, Pai, é uma instituição criada pelo Senhor, divina, Pai. Uma aliança, Senhor, firmada, Pai, diante da Tua presença, Pai, com a Tua bênção, Senhor. Pai, por isso eu clamo, Pai, para que essa aliança, o Senhor nos capacite, nos ajude, para que essa aliança nunca seja quebrada, Pai. E que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. E quando ela for quebrada, Pai, que o Senhor capacite e ajude, Pai, para que ela seja restaurada, Pai, para que o Seu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Eu clamo a Ti pela vida de cada irmão aqui, Pai, que o Senhor os capacite, os abençoe, os ajude, no caso de um aconselhamento, Pai, ou no caso de um problema matrimonial, Senhor. E nos ajude a lutar, Pai, e seguir para o alvo, Pai, que é Cristo Jesus, Senhor. Sabemos que esse é um tempo passageiro, Pai. Nos ajude a não nos apegar a este mundo, Senhor. E sim, Pai, olhar sempre para o alto, Pai, para acima do sol, que a solução dos nossos problemas esteja sempre acima do sol, Senhor.
nos ajude, nos traga até aqui à noite. Pai, abra nossos corações para o culto noturno, que o Senhor abençoe a vida dos pastores. Pai, que o Senhor leve cada um para casa em segurança e que todos tenham uma semana abençoada, Senhor, cheia de paz e comunhão com o Senhor. No nome de Jesus, amém.